Bom dia, Descomplique, bom dia, meus colegas. Estamos aqui para mais uma live, para o nosso encontro diário, que acontece pontualmente às 8 horas da manhã. Bom dia, Mari, foi a primeira a entrar, meu amor. Tati, bom dia, querida. Mayra, vão entrando, pessoal. Sejam todos muitíssimo bem-vindos aqui no nosso encontro. Quem é novinho aqui, eu sei que tem vários rostinhos novos. Esse é o encontro que a gente faz todos os dias, de segunda a sábado. Bom dia, Mari. E cada dia da semana a gente aborda um assunto em especial. Terça-feira é um dia que a gente fala sobre equipe, liderança, secretárias. Débora, bom dia. Mayra, Eliana, DS Master, não sei o nome, mas pode me falar que eu gosto de saber o nomezinho de vocês. Sejam todos bem-vindos. E então terça é o dia da gente falar sobre liderança / equipe. Então é sobre isso que conversaremos hoje. Antes, enquanto vocês vão entrando e enviando o aviãozinho para amigos médicos, que eu sempre peço para que vocês enviem, tá? Então aproveitem aí, escolham 3, 4, 5 amigos médicos e mandem esse aviãozinho. Débora, ótimo, Débora. Seja bem-vinda também, André, querida. Então antes, enquanto vocês estão enviando aviãozinho, vou dar recados, tá? Recados importantes. Eu falo isso sempre e vocês sempre estão mandando direct, mandando dúvidas. Então não... Enquanto vocês perguntam, eu percebo que eu não falei o suficiente, né? As lives não têm ficado salvas aqui no Instagram. As lives ficam salvas no YouTube na semana que elas acontecem. Então, por exemplo, a live da semana passada não está mais disponível. Então, as lives da semana ficam acessíveis para reprise até o domingo. Ah, claro, eu entro no YouTube e não acho. Eu envio o link da live no nosso canal do Telegram. As lives elas ficam num ambiente fechado do YouTube que eu vou liberando para quem acompanha o Descomplique. Então, para você receber esse link, você tem que estar no canal do Telegram. Ah, Clara, que absurdo. Gente, é absurdo. Mas é a única forma que eu tenho de garantir que vocês vão estar no canal do Telegram. E por que para mim é importante que vocês estejam lá? No Telegram, eu mando uma mensagem, eu tenho certeza que se você entrar no Telegram, você vai receber. Aqui eu não tenho essa certeza. Por e-mail, que é um meio de comunicação muito importante nosso, eu tenho menos certeza ainda. E-mail vai para o lixo, e-mail vai para o spam, e-mail vai para promoções e ninguém recebe o e-mail. Como que eu salvo no YouTube, Melissa? Salva por aqui, manda por lá ou tem que salvar automaticamente? Não tem como salvar automaticamente. Melissa, o que eu faço? Terminou a live, eu salvo por aqui e aí salvo no meu rolo de câmeras e aí depois eu entro no YouTube e carrego o vídeo lá. O que acontece algumas vezes é que o Instagram ele dá uma sabotada e ele não me permite salvar o vídeo. O que eu preciso fazer? Aí eu posto o vídeo aqui como IGTV, baixo pelo computador o vídeo do IGTV e depois mando para o YouTube. É uma chatice. Por isso, inclusive, que eu ficava insistindo pra gente bater 1000 inscritos no canal do YouTube para eu poder começar a fazer a live pelo Instagram e ao mesmo tempo fazer pelo YouTube. O fato é que batemos os 1000, ultrapassamos os 1000, fui tentar hoje fazer a live concomitantemente e deu um erro. Então eu vou tentar resolver isso ao longo do dia para que amanhã eu consiga já fazer ao mesmo tempo. Então quem tá aqui no Instagram vai assistir normalmente, quem tiver no YouTube... Olha, eu até colocado aqui... Vou mostrar pra vocês. Tinha até colocado aqui, olha, apoiadinho aqui o iPad pra eu fazer, né, daqui a live concomitante, mas não deu, mas não tem problema. Eu resolvo isso depois. Só queria explicar pra vocês isso então. As lives não ficam salvas aqui. Somos 1000, Eliana. Na verdade, a gente somos 1240 nesse momento no YouTube. Estamos crescendo. Tudo com a colaboração de vocês. Então, quem não consegue assistir ao vivo e quer assistir as reprises, diariamente eu mando um link lá pelo canal do Telegram, combinado? Então vocês têm que estar lá, porque é por lá que eu sinalizo tudo que tem de importante, gente. Eu mando a agenda da semana das lives, enfim, a gente vai ter o curso intensivo semana que vem. Muito recado eu vou mandar pelo Telegram. Então, quem está comprometido em saber um pouco mais sobre gestão de consultório, em saber mais sobre marketing médico, tem que estar lá, não tem desculpa, combinado? Então esse é o recado número 1. Bom dia, Claudinho, bom dia, Eliana, Amanda.
Esse é o recado número 1. E o recado número 2, rapidamente, é o curso intensivo. A gente começa o curso intensivo segunda-feira que vem. Então vai ser segunda, terça, quarta e quinta. Uma coisa importantíssima que vocês estão me perguntando. Duas coisas, na verdade. Se tem algum investimento, tá? O único investimento que vocês vão ter que fazer é o investimento tempo, que, ao meu ver, é o maior investimento que a gente pode dar em alguma coisa. É o nosso tempo. Então, o investimento é só tempo, não tem que pagar nada, não tem nenhuma questão monetária aí. É só dedicar um horário para assistir e tem que ser ao vivo. E aí a segunda pergunta, não vai ficar gravado para reprise. Ai, claro, eu tenho plantão, ai, claro, eu tenho encontro da família. Gente, não tem... Isso eu não vou ter domínio sobre essa decisão de vocês. Eu aconselho fortemente que quem tem plantão troca, quem puder estar presente ao vivo e assistir, assista, porque tá exigindo um comprometimento muito grande da minha parte, a minha e do Cláudio. A gente tá preparando algo muito legal para vocês. Hoje eu vou parar o consultório na metade do dia para ter uma reunião com a equipe de filmagem. A gente tá contratando uma baita equipe para estar fazendo essa transmissão para vocês, para que tudo aconteça em perfeita harmonia. Então, a contrapartida é também a participação de vocês, o comprometimento. Então, não ficará salvo. Vou reforçar isso direto, tá? A Dani, bom dia, mandou para um monte de amigas. Que bom, Dani. E a Celina, bom dia, como entro no grupo do Telegram? Celina, quando você entra no perfil do Descomplique Seu Consultório aqui no Instagram, tem a nossa descrição lá, ajuda o médico, né? Desculpe, tem um link. Quando você clica nesse link, vão abrir 4 outros links para vocês. Um desses botões é acesse o canal do Telegram. O outro é se inscreva no curso intensivo, o outro é fique na lista de espera pro curso extensivo e o outro é para acessar o nosso canal do YouTube. Então, por aquele linkzinho, você consegue acessar todos os links importantes do Descomplique, tá? Pessoal, recados dados, né? Chega, vamos para conteúdo, porque o tempo de vocês é precioso. Eu não tô aqui para falar blá, 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 né? Então, como tem sido de praxe, eu vou fechar os comentários, vou passar o meu conteúdo, depois abro os comentários para que vocês enviem dúvidas e que vocês possam participar e me ajudar a enriquecer ainda mais a nossa discussão, tá? Então, vamos lá. Assunto de hoje, assistente. Quando e como? Para falar desse assunto, eu quero deixar claro que existem 2 tipos de assistentes que você pode ter. Muitas vezes, quem faz procedimentos quer ter a pessoa que está recebendo os pacientes, a recepcionista, e quer ter alguém na sala de procedimento ajudando. Seja ajudando abrindo material, seja estando ali para, enfim, estar assessorando alguma coisa. Então, você pode estar falando dessa assistente, mas tem uma outra assistente que a gente conversa muito aqui no Descomplique, que vai ser até um pouco mais sobre esse outro tipo que eu vou falar com vocês. Mas, como pode surgir a dúvida desses 2 tipos de assistentes, a gente vai abordar essas 2 coisas, tá? Então, assistente de procedimento. Por que eu escolhi, né, falar sobre assistente hoje? Uma colega mandou na dúvida, no sábado, na caixinha de perguntas, o seguinte: Clara, quantos por cento, olha a pergunta, quantos por cento do faturamento eu tenho que investir numa assistente sem que eu esteja perdendo dinheiro, sem que eu esteja fazendo algo fora de hora? Então, a dúvida dela era: qual o melhor momento para eu ter uma assistente? Então, eu vou falar em relação a esses 2 tipos, né, de assistente que eu tô falando. A assistente de procedimentos, o que você tem que se perguntar? Você está no início da sua carreira, a gente tem que fechar ralo em todas as etapas da nossa vida profissional, não só no início, mas no início é mais importante ainda, porque se você fatura pouco, quanto menos despesas você tem, melhor, porque você consegue lucrar alguma coisa. Chegou um determinado ponto da sua carreira, você já tem um faturamento muito gordo, você até se permite ter uns luxos, você até se permite ter algumas coisas que você não teria lá no início. Então, se você está no início lá do seu consultório, ainda tem um equilíbrio ali entre faturamento e despesa, sobra pouco, você tem que estar ainda mais atento aos ralos, né? Aos gastos que você tem e sempre que possível cortar alguma despesa. Sempre olhar para aquela despesa e pensar: eu preciso mesmo? Sempre a gente tem que perguntar se a gente precisa mesmo, se a gente pode mesmo. Porque tem vezes que você precisa, só que você não pode. Então você vai precisar equilibrar isso.
essa assistente para procedimentos, a pergunta que você tem que fazer é se ela é fundamental para que você trabalhe, tá? Na maioria das vezes, não é. É uma assistente que vai te dar qualidade de trabalho. Algumas pessoas desejam, outras não. Eu, por exemplo, não tenho assistente dentro da sala do procedimento. Uma coisa que eu particularmente não gosto. Eu acho que pro meu caso, pro meu ponto de vista, é um gasto que não vale a pena. Eu acabo me virando bem sozinha e tudo bem. Até em cirurgia mesmo. Eu fiz cirurgia dermatológica 2 anos, né, de fellow. Eu fiz SUS, né? Então, SUS você não tem instrumentador, você não tem. Quando você tem um colega que opera com você, é lucro. Quando não, você opera sozinho. Então, no consultório, eu tenho uma instrumentadora que me ajuda quando tem algum procedimento cirúrgico. Até para mandar ela cortar, eu tenho dificuldade, porque eu estava tão habituada a cortar e fazer, você se vira, né? Então, eu acho que por isso até que eu não vejo a necessidade, na minha realidade, de ter uma assistente de procedimento. Mas, gente, isso sou eu, Clara. Isso, de longe, é uma verdade absoluta e cada um sabe aquilo que vai facilitar para a tua prática. Se para você faz sentido ter uma assistente na sala de procedimento, se você acha que isso vai te agregar valor, que vai te ajudar muito, ok. Só precisa saber se este é o momento. Ah, Clara, então qual que é o momento para eu não estar perdendo grana? Você tem que estar faturando o suficiente para custear as suas despesas. Começou a faturar mais, começou a ter uma rebarbinha, uma margem aí de lucro e tal, aí você pode pensar nesse investimento, tá? Então não pense logo no início, eu vejo que alguns colegas se enrolam por isso, gente. Tá lá faturando pouco, mas já quer ter assistente, já quer ter uma faxineira fixa, né? Uma pessoa que tá lá contratada, uma copeira. A pessoa quer ter 3, 4 secretárias. Gente, vamos começar com uma estrutura básica, mínima para que você consiga trabalhar e gradualmente você vai subindo os degraus. Você, dependendo da estrutura que você tem, se você não tem uma reserva muito grande, você dá um passo maior do que a sua perna no início, pode comprometer o sucesso financeiro do seu consultório. Você pode se enrolar. Então, veja se essa assistente para você de fato é fundamental no início. Eu sou dermato, tô falando a visão de uma dermato. Tem colegas que têm outra especialidade. Por exemplo, o cirurgião plástico, ele pode achar que é vantagem ter uma assistente, por quê? Enquanto ele está atendendo uma paciente, a outra que chegou para fazer curativo já está sendo abordada pela assistente, a assistente já tirou o curativo, já tirou a cinta, já fez a limpeza do curativo, está lá prontinho para o médico chegar e avaliar. Se essa for a sua situação, se você for urologista, se você for cirurgião vascular, é outra história. Por quê? Faz diferença para você ter esse profissional. Você está otimizando o seu tempo. E tudo o que te permite maior liberdade de tempo é um bom investimento, gente. O que foi como eu falei aqui no início. Quando a gente fala, não me custou nada, não precisei pagar nada com aquilo. O nosso tempo é o nosso bem maior. O nosso tempo é algo que a gente não pode comprar, a gente não pode trocar, a gente não pode lucrar. A gente, na verdade, tem que otimizar o nosso tempo. Então, se esse funcionário, se essa pessoa, ela vai te fazer poupar tempo, é um bom investimento. Você sempre tem que colocar isso na balança, tá? E tirem da cabeça que você não investiu nada, só o seu tempo. Não, você investiu o que mais de precioso você tem. Você consegue comprar o seu tempo? Então, cara, é uma coisa que não tem preço. Então, daí mostra o valor que tem. Bom, então esse é um tipo de assistente, ok? O outro tipo de assistente que eu falo aqui, até com uma frequência maior, é aquela assistente que você não tem o seu próprio consultório, você subloca o horário, você trabalha num coworking, o que for. Então você trabalha ali com secretárias que atendem diversos colegas, diversos médicos e, claro, que elas têm um atendimento mais indiferenciado, porque ela tem que atender você que é dermato, o outro que é uro, o outro que é gineco, o outro que é psiquiatra, e daí ela não consegue ser treinada exatamente como você quer, exatamente como você julga ser necessário. Nessas situações de compartilhamento de consultório, compartilhamento de secretárias, o que eu sempre oriento para vocês aqui é que vocês contratem uma assistente. Então esse é o segundo tipo de assistente, né? Aquela que vai te ajudar
individualizando o atendimento dos seus pacientes. E essa assistente, muitas vezes, eu ouço as pessoas falando: ah, Clara, eu tô começando e não tenho dinheiro para gastar. Esse, gente, não é um gasto. Isso tem que ser visto realmente como um investimento. Diferente daquela assistente de procedimento, que você pode até viver sem, essa assistente que vai tornar o teu atendimento diferenciado, eu não acho que seja algo que dá para jogar para depois. Por quê? A base do seu atendimento, da sua experiência do seu paciente, ela acontece com a sua secretária. Então essa assistente, ela vai assumir o papel de atender os telefones, agendar os pacientes para você, remarcar o paciente, fazer o pós com o paciente, mandar as mensagens de acompanhamento, de lembrança, enfim, tudo vai ser feito por essa secretária, por essa assistente. Então, acaba que não é um gasto a mais, até né, uma despesa, mas a gente vê mais pelo lado do investimento, porque isso vai te trazer muita coisa em termos de satisfação dos pacientes, tá? Então é o seguinte, se a gente sabe que para o paciente fidelizar a nós, ele não leva só em consideração nós doutores, nós médicos, não. É a estrutura como um todo, é a equipe como um todo. Todos nós, toda a cadeia tem um papel de cativar aquele paciente. Então, se você concentrar essa responsabilidade somente para você e não se importar que as outras etapas antes de você e depois de você também são importantes, você pode estar sacrificando alguns pacientes, tá? Então, pensem a respeito disso, porque vale a pena você ficar um ano sacrificando essa relação com seus pacientes e só contratar esse assistente depois? Pode ser que não vale a pena. Você vai ter perdido muitos pacientes. Gente, ninguém hoje em dia vai nos servir. Depende muito também do que você quer oferecer para os seus pacientes, tá, gente? Eu fico falando aqui de uma forma muito unânime, mas se você quer oferecer um atendimento que não vá superar expectativa nenhuma, que é bem o básico, sabe? Você está preocupado só em oferecer tecnicamente o que aquele paciente precisa, de repente, falar de assistente, falar de atendimento excelente, isso não faz nem sentido para você. Mas se você quer se diferenciar, se você quer sair desse mercado competitivo, que está competindo muitas vezes por preço, que está na briga, né, por paciente, se você quer se diferenciar disso, você vai precisar olhar para todas as etapas que o seu paciente passa, né, desde que ele decide ir até você até o acompanhamento pós. Então eu sempre falo, a secretária, ela tem uma importância que muitas vezes a gente menospreza, ou eu vejo muitos colegas que não querem dar o braço a torcer porque falam: ah, não, eu já ouvi isso de colegas, gente, de colegas mentorandos. Ah, não, se eu, Clara, falar que ela é muito importante, eu vou estar na mão dela, ela vai fazer o que quiser comigo. Gente, não. As pessoas, eu até falei isso ontem num post, né, sobre aumento de produtividade. As pessoas precisam saber como elas são importantes para aquela cadeia. Ela tem que ter a consciência da importância dela, para que a partir disso ela tenha mais responsabilidade. A responsabilidade, ela começa com a consciência, ela tem que ter consciência daquilo. Então não tenha medo de falar para a sua secretária o quanto que ela é importante, o quanto que o atendimento telefônico dela é importante, o quanto que o relacionamento dela com o paciente no consultório, o quanto que a educação dela é importante. Isso tem que ser dito. Valorize o seu funcionário. Se ele não souber lidar com isso, achar que você está na mão dele, gente, alô, hoje em dia não tem mais isso. A gente trabalha em equipe e as pessoas se enquadram ou não. E quem não se enquadra em algum momento vai vazar. Tem uma série de outras pessoas precisando de emprego, precisando trabalhar e que vão honrar aquele trabalho. Então, o teu funcionário, ele inclusive tem que saber o quanto ele é importante para a tua estrutura, para ele ter a oportunidade de honrar aquele trabalho, tá? Então, falado isso, dito isso, treine o teu funcionário para ter o melhor atendimento telefônico, a melhor recepção no consultório. A gente, no curso intensivo, a última parte da aula 3, eu estava fazendo o roteiro dessa aula ontem, vai ser sobre treinamento de secretária. A gente vai focar em 3 coisas, principalmente atendimento telefônico, relacionamento com pacientes e comportamento.
A gente vai falar desses 3 aspectos nessa aula do curso intensivo, tá? Então a gente vai dar dicas especiais de cada uma dessas etapas para o teu funcionário seguir. Porque, gente, até o paciente chegar e sentar com você e poder desabafar e falar dos seus problemas, ele falou no telefone com o teu funcionário pelo menos aí 3 vezes. A primeira para marcar consulta, a segunda para confirmar aquela consulta, a terceira muitas vezes nem é pelo telefone, né? Presencialmente. O paciente chega no seu consultório, ele é recepcionado pela sua secretária. Se em qualquer uma dessas etapas o teu funcionário pisar na bola, não for extremamente educado, esse paciente ele pode nem chegar até a tua consulta. Ele pode desistir antes de ir até você porque se aborreceu com alguma coisa. Então eu tô falando isso tudo para você ver a importância que uma assistente que tá ali cuidando dos seus pacientes tem. Ela tá ali blindando aqueles pacientes, cuidando daqueles pacientes, até para que eles percebam que eles têm um atendimento diferenciado, como eu falei, em toda a cadeia. Não adianta você querer se diferenciar, ter uma autoridade naquele assunto, querer ser reconhecido pelos pacientes, se você não oferece um atendimento diferenciado. A gente constrói, gente, esse relacionamento diferenciado. Isso não é uma coisa que vem de forma natural, espontânea. Então não espere que você vai estar trabalhando numa clínica que tem 15 médicos, cada um num dia da semana, que tem 3 secretárias que são extremamente desmotivadas, que muitas delas atendem emburradas, sei lá o quê, que o teu paciente sinta que vale a pena investir, de repente, muito numa consulta com você. Ah, eu sou maravilhoso tecnicamente, claro, eu me garanto, tá? E todo o restante da cadeia, todo o restante do processo. Então, gente, eu sei que muitos locais que oferecem espaço, que sublocam horário, que eles não permitem que você leve um assistente. Então isso pode ser um dificultador para você. E aí é o momento de você pensar, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô me enquadrando aqui? Sabe, eu não quero tirar ninguém de coisas boas, não quero ser aquela pessoa que perturba a mente de vocês, não. Mas eu quero algumas vezes fazer com que vocês reflitam e que muitas vezes saiam da zona de conforto. Ah, Clara, tá muito confortável pra mim trabalhar em tal lugar, é muito cômodo, é tudo resolvido, eu não preciso quase ter trabalho, porém eu tenho várias limitações técnicas, limitações de coisas que eu não consigo implementar, que eu não consigo colocar do meu jeito. Se isso começou a florar na sua cabeça, se isso está começando a te incomodar, pode ser que teu prazo ali esteja próximo do fim. Você de repente precisa avançar profissionalmente. Então não é porque você está num lugar bom, maravilhoso de trabalhar, que esse lugar vai ser para sempre único e exclusivo, não. Você pode pensar em mudar, desde que para você faça sentido, você faça essa mudança planejada. Então, o que eu vejo muitas vezes são os colegas dando desculpa para tudo. Eu falo de assistente, de melhoria de atendimento. Ah, claro, eu trabalho num lugar que não pode ter assistente. E cruza braço. Tá, se você levar a sua profissão assim, cruzar braço e justificar as coisas, você vai ter que aceitar as justificativas da vida também. Você vai ter que aceitar que as coisas não acontecem na sua vida do jeito que você gostaria. Então, se você tá numa situação que você percebe que pra você já não está 100% bom como foi um dia, e não tem problema ter sido bom e não ser mais, porque a gente muda, a gente evolui, se você se percebe nessa situação, tá na hora de você repensar e mudar, porque a única pessoa que pode mudar é você, meu colega médico, não tem jeito, tá? Pessoal, então eu falei dos 2 tipos de assistentes, né? Os assistentes de procedimentos, que podem ser um supérfluo no início, dependendo da sua especialidade. Então, nesse caso, sendo um supérfluo, eu não coloco uma prioridade, eu não coloco uma coisa que tenha que estar presente desde o início. Então, à medida que você for lucrando, for sobrando dinheiro em caixa, você vai pensar nisso como um investimento, tá? O outro assistente é o assistente que cuida dos seus pacientes quando você subloca um consultório, quando você subloca um horário. Esse assistente, eu interpreto ele como um dos maiores e melhores investimentos que você pode fazer, tá? É aquela pessoa que vai atrás do paciente, que se alguém desmarcou, ela tenta colocar alguém no lugar, que ela briga mesmo pra tua agenda tá cheia, porque ela sabe que isso é que faz o trabalho dela ter sentido, tá? Então, dito isso,
abrirei comentários, deixa eu abrir aqui, para que vocês possam mandar alguma perguntinha, se assim vocês tiverem, né? E eu super metida com a minha caneca nova, tá? Vamos lá, pessoal. Dúvidas tem, não tem? A gente tem um certo delay, né? Que eu pergunto. A live, ela tem alguns segundos de atraso. Claudinho, ó, agora eu senti que vocês já viram. Claudinho é meu termômetro. Pessoal, eu não vou me estender muito se não tiver pergunta quanto a isso não, tá? Eu sei que vocês estão aqui... o ideal é que essa assistente esteja presente fisicamente, não é, Clara? Eu acredito que sim, Maíra. Pra mim faz muito sentido que ela esteja presente com você. Porque materializa, né? Aquela pessoa que fala com o paciente no telefone... funciona também, gente, como um ambiente familiar para o paciente. O paciente, ele não conhece você, ele não conhece, né? Principalmente o paciente de primeira vez que eu tô falando. O paciente, ele não foi até você, o ambiente é novo para ele, tudo é novo. Só que tem alguma coisa aí que é um elo de familiaridade para ele, que é quem? É a tua secretária. É a sua secretária que fez o contato com ele, que conversou com ele. Então, quando ele chega no seu consultório e ele vê a sua secretária, é como se ele já tivesse familiarizado com aquele ambiente. Então, facilita muito o acolhimento do paciente, tá? Então, essa secretária, eu sugiro que ela fique com você fisicamente. Ah, Clara, eu trabalho em 4 lugares. Por que não levar ela com você nesses 4 lugares? É sua assistente, pode ser sua assistente pessoal. Então, assim, qual o problema dela ir com você em outros locais? Tudo tem que ser combinado antes, acertado antes, tá? Como entrevistar e contratar secretárias? Mari, eu vou me dar ao direito de não falar sobre isso. Sabe por quê? A gente vai ter a aula do curso exatamente sobre isso. Gente, eu fiz a aula ontem. Então, assim, isso tá fresquinho aqui na minha cabeça. Seria ótimo ficar aqui 2 horas falando disso. Mas vai ser um baita spoiler e eu quero que vocês estejam presentes no curso. Tá, Mari? Então eu fiz assim, nossa, gente, eu falei desde captação de currículo, como captar currículo, até como fazer dinâmica de grupo, como fazer entrevista individual. Então vai ser uma aula assim, cara, tá muito boa. Então você me perdoa, mas eu vou deixar essa resposta para eu responder semana que vem, combinado? Se eu não me engano, isso tá na aula de terça-feira. Se eu tô me perdida assim, o que eu fiz, porque eu tô fazendo todos os roteiros juntos, né, as aulas juntas. A Gláucia, também tenho essa dúvida, trabalho em 2 cidades. Gláucia, leva ela com você. Você organiza de uma forma, olha só, vou dar um exemplo. Eu tenho, né, as clínicas aqui no Rio. Por muito tempo eu atendi na minha cidade, que é Areal, é no interior do Rio de Janeiro. Eu atendia lá 1 vez por mês. Então, algumas vezes lá no início eu ia sozinha. Então chegava lá, cara, era super confuso. Cadê a secretária, né? Cadê aquela pessoa que é tão importante? E daí eu comecei a levar a secretária comigo. Então eu saía super cedinho do Rio, ia até a minha cidade, são 1h30 de carro, 1h40. Minha secretária ia comigo. E, caramba, os atendimentos eram outros. Os pacientes ficavam super felizes, se sentiam muito abraçados em terem o mesmo... E outra, eu percebi que eles ficavam muito felizes de ter o mesmo atendimento que os pacientes aqui do Rio tinham. Parece que eu comecei a perceber isso quando eu levei a secretária. Parece que eles tinham a percepção, e isso ficou bem claro pra mim, que o atendimento deles era parcial. É como se eu não entregasse tudo o que eu podia por não levar a minha equipe para atendê-los. Então, olha que coisa que a gente muitas vezes não tem a ideia, né? É só conversando com o paciente, tentando perceber situações que a gente fala, caramba, faz muito sentido. Então eu carregava ela tiracolo. E aí ela ficava lá 12 horas comigo, voltava. Aquele dia eu pagava um extra, a gente tinha um combinado. E não faço mais isso porque eu parei de atender lá. Mas até a última vez que eu fui atender, eu levei a minha equipe, tá? Alegria em conseguir estar ao vivo, Michele. Alegria é toda minha, minha querida. É ótimo ter vocês aqui ao vivo. É a porta de entrada, exatamente, exato. Exatamente, a nossa secretária é a nossa porta de entrada, é o nosso cartão de visitas. Não existe, gente, eu falo isso convictamente, não existe essa história da secretária não tá num dia bom. A gente não tá num dia bom, a gente guarda pra gente.
Se a minha secretária não tá num dia bom, eu me coloco à disposição pra gente conversar. A gente pode sentar e desabafar, não tem problema algum. Mas no momento que ela assume a posição dela de recepcionista, de secretária, de pessoa que vai lidar com o paciente, ela tem que deixar os problemas, infelizmente, guardadinhos no bolso. Quantas vezes você não tá bem, brigou com o marido, o cachorro tá doente, sei lá o que acontece, e você lida como se aquilo não existisse simplesmente porque os seus pacientes não têm nada a ver com isso. Então, eu acho que esse é um processo também de conscientização dos nossos funcionários, tá? A Mariana, de início no nosso consultório do meu noivo, residente de plástica, eu seria gestora e orçamentista, mas não tenho ideia de como contratar secretária. Mari, semana que vem você vai ter um roteiro completo, tá? Você vai ter noção de dinâmicas de grupo, do que perguntar numa entrevista, do que levar em consideração em um currículo. Então, pessoal, tá sensacional essa aula, de verdade. A Eliana, difícil achar secretárias motivadas, não perderia essa aula. Oi, Eli, que legal, que ótimo, participo sim. A Maíse, minha secretária é de 3 médicos, é muito boa. Ai, ai, ai. Duque tá aqui fazendo bagunça. Minha secretária é de 3 médicos, é muito boa, mas não consegue mandar muitas mensagens pós-procedimentos por questões de tempo. Os pacientes gostam dela. Será que precisaria de uma segunda assistente? Maíse, diante do que você me falou, sim. Tá, é claro que tem outras coisas a serem levadas em consideração, mas por que diante do que você falou? Tem vezes que a gente exige da nossa funcionária muita coisa, só que ela é uma só. A gente tem que lembrar disso. Por mais motivada que ela seja, por mais empenhada que ela seja, ela tem também uma coisa que se chama tempo, que ela pode tentar organizar ao máximo, só que se você der mais atividade do que ela é capaz de fazer, ela vai ficar super sobrecarregada e essa motivação inicial dela pode até se perder, porque quem é muito motivado, quem é muito envolvido com o trabalho, não quer deixar furo. É aquele funcionário que ele se cobra muito, ele quer estar sempre fazendo tudo que pede. Muitos funcionários se motivam por estar superando as expectativas. Olha que interessante. Tem funcionário que é tão exigente com ele mesmo que para ele um grande motivador é conseguir fazer além do que o médico espera, porque aí ele recebe um elogio, aí ele sente que ele está fazendo a mais. Existe esse perfil de funcionário. Quando esse funcionário não dá conta de fazer o que você pede, não porque ele é incapaz, mas porque você sobrecarregou ele, você pode estar, olha que contraditório, desmotivando esse funcionário. Então, se você percebe que essa funcionária, essa secretária, ela é muito boa, só que, cara, ela tem que dar assistência para muitas coisas, pode sim fazer sentido você contratar uma assistente. Porque essa parte de mensagem, esse relacionamento pós-consulta, pré-consulta é muito importante. Então, para você faz sentido que isso não fique um furo, né? E essa pessoa não vai dar conta de fazer isso. Então, por que? A pergunta tem que ser, por que não contratar uma assistente? Sabe? Perdoada, tá inscrita, Mari? Que bom, que bom. A Dália, a assistente virtual poderia ser uma agrega para auxiliar a secretária física, mas para não sobrecarregar tanto ela. Com certeza, Dália. Mas dependendo do que você der de missão para essa assistente virtual, faz sentido que ela não seja virtual, entendeu? Faz sentido que ela esteja presente, de corpo presente no consultório para receber o paciente. Como eu te falei, aquela questão da familiaridade. Isso faz sentido, faz diferença, gente. O paciente, muitas vezes, tem pacientes de todos os perfis. Tem pacientes que são muito envergonhados, pacientes que, de repente, estão pagando uma consulta com você, se esforçando muito para ir até você e se sentem um pouco peixinho fora d'água. Acham que você, de repente, atende gente muito... de um nível muito diferenciado. Tem paciente que tem isso na cabecinha e morre de vergonha de chegar no seu consultório. Então, quando ele dá de cara com alguém que ele falou anteriormente, caramba, eu já cansei de ver, nossa, você que é a Priscila, nossa, você que é a Tamires, nossa, você que é a Amanda. As pessoas já ficam mais felizes, elas já se sentem abraçadas. Então, concordo, assistente virtual em alguns casos pode sim dar vazão ao que você precisa, mas dependendo da missão que você dá para essa assistente, é legal que ela esteja de corpo presente também, tá? Precisaria de uma segunda assistente, mas você poderia colocar uma para você, entendeu?
você vai ter uma secretária lá geral, que vai fazer o trabalho para os 3 médicos, você vai delegar algumas coisas para ela e para essa sua assistente você vai delegar outras coisas, tá? Olha aí a Renata, sabe da importância de uma assistente virtual, que legal. Eu, hein, não sou ninguém sem a secretária. Elas são fundamentais, fora que elas ouvem dos pacientes às vezes que eles não falam pra gente, exato. Muitas vezes o paciente desabafa com a secretária ou reclama com a secretária e não faz o mesmo com a gente. Então é fundamental que elas estejam ali de ouvidinho bem ligado para poder filtrar e nos passar muitas coisas, né? Ah, mas dá pra guardar você no bolso? Você é maravilhosa. Oh, Mari, que coisa gostosa. Vocês são muito fofas, gente. Ai, meu Deus. Fofurômetro aqui explodindo. A Eliana, é útil ter uma secretária virtual para tirar a carga da secretária? Eli, pode ser sim. Pode ser uma opção para você. Dependendo do que você precisa delegar para essa outra pessoa, pode ser que uma secretária virtual consiga te dar esse suporte, tá? Aí vai depender do que você tem de demanda, tá? Do que você está percebendo que não está sendo feito como deveria. Os pacientes geralmente não respondem as minhas mensagens pós-consulta. Isso acontece comigo? Sim, Celina, acontece muito. A gente tem mensagens, por exemplo, pós-botox. A gente manda mensagem 1 dia depois, 7 dias depois. A gente fica perturbando a cabeça do paciente. A gente quer pecar pelo excesso lá e ponto. Muitas vezes o paciente nem responde. Sinal que tá tudo bem, sinal que ele tá ali amparado. O importante é a mensagem, mais do que a mensagem escrita, é a mensagem que você quer passar para o paciente. Você quer passar a mensagem que ele está sendo assistido por você, que você está ali para dar o suporte que precisa. Ele não respondeu porque provavelmente está tudo bem. Se tivesse algum problema, ele responderia, mas você já conseguiu deixar isso claro para ele. A bandeira branca foi levantada, olha, eu estou aqui. O que precisar, lembra de mim. Se não quiser responder também, não tem problema. A vida está muito corrida, a gente sabe que as pessoas têm que dar demanda, têm que dar assistência para muitas coisas, tudo bem, tá? A Mariana, no início também trabalhava numa clínica que as secretárias eram de todos. Achei 1 metro quadrado e contratei uma exclusiva para mim. Foi ótimo. Oh, meu Deus, que bonitinha, Marina. Que bom que para você fez sentido, que legal. A Márcia, na seleção da assistente, acho fundamental o seu perfil estar alinhado ao nicho de pessoas que você atende. Criança, idoso, exatamente. Faz todo sentido, Márcia, você levar em consideração o seu público-alvo. Quando eu falo, gente, não é clichê, e eu me sinto sendo repetitiva simplesmente porque isso é muito importante. Eu falo pra vocês quase todas as lives, público-alvo, quem é o seu paciente ideal. A gente tem que ter clareza disso para tudo, para nossa ação de marketing, para nossa comunicação, para nossa recepção no consultório, para a contratação da nossa equipe, tudo isso, tá? A Dali, eu presto esse serviço de assistente virtual, tem dado muito certo para a médica que eu dou. Que legal, Dali, parabéns. A Renata, estou muitíssimo satisfeita com a minha secretária virtual, excelente profissão. Que legal, Renata, que bacana. É um encontro, né, gente? Assim como a gente fala em relacionamentos que dão certo, você encontrar alguém que dê o suporte que você precisa, que está ali fazendo parte da sua equipe, é difícil. E quando encontra, é muito legal, né? Que bom. A Eliana, tive uma por 16 anos, saiu do Rio. Desde então não acho profissional motivado, trabalham apenas para cumprir horário. Eliana, vamos mudar isso, meu bem. Vamos agitar isso porque dá pra gente extrair esse suco aí dessa fruta. Dá-lhe soluções, tá realmente com dificuldades. Vamos trabalhar em cima disso, Eliana, tá? Pessoal, acho que o bate-papo foi bom, acho que foi produtivo. Espero que tenha agregado valor para vocês, que tenha trazido clareza de alguns aspectos. Não vou me estender muito, tenho consultório hoje, tenho que ir pra lá, que no meio do dia a gente vai parar, como eu falei, para fazer reunião sobre as filmagens do nosso curso, que vai acontecer ao vivo e não vai ficar gravado. Tô frisando isso bem, porque eu aposto com vocês que na semana do intensivo vai chuveirar de gente. Claro, não consegui ver ao vivo. Claro, cadê a reprise? Não vai ter reprise. Tá bom, pessoal? Se organizem. Isso aí, Dali. Chama a Melissa, ó. Demete aí no direct. Essa é pro Cláudio. Acha realmente importante em consulta de cirurgia plástica ter a presença de uma mulher, técnica de enfermagem ou assistente para evitar processo? Sim, Mariana, sim. Sim, acho muito válido, tá? Por vários aspectos, né?
para o paciente se sentir mais à vontade, para ela ficar menos envergonhada, para que ela entenda, né, que ali existe uma relação médico-paciente totalmente profissional. A gente não sabe, existe paciente de tudo, gente. Tem paciente que vai ali com uma má intenção, então ter a presença de outro ajuda a inibir, né, qualquer coisa que essa pessoa ali depois tente armar. Então acho muito importante que na hora do exame físico, na hora de curativo, na hora que a pessoa vai se despir, que tenha um assistente ali para te ajudar, tá, Mari? Vocês vão ter que pensar nisso, porque se o seu noivo está terminando cirurgia plástica, é importante sim. Vai ser aula com o menino no colo. Michele, não tem problema, meu bem. Pode ser menino amamentando, meu bem. Pode trazer a família toda, é super justificado, tá? Vai ser super bem-vindo. Eu vou querer depois uma foto até que você poste lá com o nenenzinho no colo e marque o Descomplique pra eu ficar orgulhosa. Alguém tem nome da empresa de secretária virtual? Eliana, a Dali tava aqui agora falando, ó. A Dali é uma secretária virtual, ó. Dali Soluções. Tá, Eliana? Ela acabou de falar aqui. Deixa eu ver aqui. Por causa de exame, paciente louca. Exatamente, Mari. Você falou, eu não quis assim levar para esse lado, mas tem muita paciente louca, é isso. Que interpreta coisas que não fazem sentido, né? Já passou por cada uma, o Cláudio já. Obrigada, Zá, que legal. Faz live disso, Cláudio. Vamos marcar então uma live sobre isso, Cláudio. Combinado? Cláudio contando experiências de roubadas, de ciladas. Isso aí, Dali. Ó, outro match, Dali. Pessoal, então é isso, tá? Vamos encerrar por aqui. Amanhã nossa live, deixa eu ver o tema da live de amanhã, deixa eu só puxar aqui pra vocês ficarem sabendo qual vai ser a live de amanhã. Eu nem sei agora de cabeça, deixa eu ver. Ô Jesus, cadê aqui? Deixa eu ver, aqui achei. Olha, gente, amanhã a live vai ser boa, hein? Pedidos de gratuidade. Gente, o que você vai falar para aquela amiga que não quer pagar nada? Para aquele parente distante que quer fazer de graça? E aí? Vocês passam por isso? Então amanhã a gente vai conversar muito sobre pedidos de gratuidade. Aquela famosa, dá uma olhadinha, 2 em 1, né? O paciente marca uma consulta e quer que você atenda o acompanhante. Que eu acho que é polêmico, Michele. É muito polêmico. Colega médico, cobrar ou não cobrar de colega médico. A gente vai falar tudo isso amanhã. Então, gente, eu vou tentar amanhã fazer a aulinha bem compacta, tá? Porque por ser um tema polêmico, eu sei que tem muita dúvida. Então eu vou tentar me limitar aí curtamente em falar a aula para abrir comentário para vocês virem assim carregados de perguntas. Então já se organizem para fazer perguntinhas amanhã, porque eu vou tentar deixar um horário bem extenso para isso. Combinado? Pessoal, super beijo para vocês. Nos vemos amanhã então. Tchau!